Galera, agora mudou tudo. Os sócios que retirarem mais de 50 mil reais de lucro todos os meses, ou 600 mil anualmente, terão que pagar um adicional de 10% de imposto de renda. Mas será que essa norma, essa lei, ela vai valer para as empresas optantes pelo Simples Nacional? E é sobre isso que eu venho conversar com você no vídeo de hoje. E fica comigo até o final para não ter dúvidas, ou pelo menos para a gente diminuir as dúvidas, que no Brasil tudo é muito complexo. Seja muito bem-vindo, Descomplicador e Descomplicadora. Me chamo Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil e sou professor especialista no Simples Nacional e no MEI. E já de cara, aproveita a grande oportunidade que a gente vai trazer aqui na nossa promo de Natal. Você vai ter acesso ao treinamento completo do Simples Nacional mais Reforma Tributária e também pode ter acesso ao treinamento Descomplicando o MEI para você que está começando, quer atender MEIs, quer ganhar dinheiro de verdade atendendo os MEIs em empresa do Simples Nacional. Vou deixar o link aqui de inscrição aqui embaixo para você clicar. E no dia 15 de dezembro a gente vai fazer essa promo bem legal, vai ter um desconto muito bom para vocês aí para finalizar o ano e começar 2025 com tudo. Tá bem top. Então vamos lá. Tinha uma PL que foi transformada em lei, que é a Lei 15.270, de 26 de 11 de 2025, né, que em um dos pontos, eu não vou falar da isenção do imposto de renda, mas que no seu parágrafo 6º, né, vem falando o seguinte: a partir do mês de janeiro do ano calendário de 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego, a entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil, um montante superior a 50 mil reais em um mesmo mês, fica sujeito à retenção na fonte do imposto de renda das pessoas físicas a alíquota de 10% sobre o total do valor pago, creditado, empregado ou entregue. Então, o sócio, se ele retira, se uma única empresa paga para um único sócio mais de 50 mil mensal ou 600 mil anual, vai ter a retenção na fonte ali de 10% do imposto de renda. Beleza? Ah, Pedro, são dois sócios. Ok, se é 50 mil dividido para dois, então fica 25, então não paga. Ah, Pedro, é transferido 60 mil de distribuição de lucro, beleza. 50 isento, 10 mil nesse caso, vai ter 10% ali de imposto de renda sobre esse valor, fora o que ele tem com as outras rendas, prolabore, ou sei lá, aluguel que ele recebe em outro momento, tá? Mas será que essa norma, ela se encaixa, essa lei, ela se encaixa para as empresas optantes pelo Simples Nacional? Dentro dessa lei nova, nenhum momento trata e fala sobre empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Fala que em alguns pontos cita lucro presumido, arbitrário e real, mas não fala sobre o Simples Nacional, nem que pode, nem que não pode. Só que aí a gente tem que analisar o seguinte: nós temos também a Lei 123, que é a lei complementar do Simples Nacional, que instituiu o Simples Nacional. E lá no seu artigo 14 deixa bem claro da isenção, do pagamento, né, de lucro para o sócio, é isento da retenção do imposto de renda e também na declaração de ajuste, que é a declaração anual que a gente faz, o imposto de renda. E eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive saiu uma solução de consulta da Receita Federal, onde a pessoa que entrou lá para entender mais sobre isso, ela pergunta se realmente os lucros e dividendos destinados de empresas do Simples Nacional para o sócio, se eles são realmente isentos. Então, assim, nessa solução de consulta, ela não vincula, ela não joga, não correlaciona com essa lei nova. Simplesmente a pessoa está querendo reafirmar que os lucros distribuídos de empresas do Simples Nacional para os seus sócios são isentos de imposto de renda. Tá? Então eu vou ler aqui com vocês essa solução de consulta, passar aqui alguns pontos e o entendimento da Receita, e depois eu vou trazer o meu entendimento sobre se essa lei vai valer ou não para as empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Então essa aqui é a solução de consulta, tá? Eu vou até aqui dar um zoom melhor para vocês darem uma lida aqui, tá? Então essa solução de consulta é agora, de 26 de novembro de 2025, e o assunto é imposto de renda sobre pessoa física. Então a pessoa vai lá e pergunta, né? Ah, se o lucro total mensal distribuído a cada sócio sofre ou não sofre retenção de imposto de renda, e acaba colocando todas as informações aqui e tudo mais, tal, tá? Então vamos lá. A Receita Federal, ela é bem clara, ela fala aqui, ó. Inclusive, a própria pessoa que ela traz o artigo 14 da Lei Complementar 126, tá? 123, e deixa bem claro, a gente só lê isso daí, mas aí muitos estão falando, mas
a lei complementar tal é uma coisa, é lucro, a isenção é pelo lucro, não é na renda, na fonte da pessoa, e não, a lei é bem clara e o próprio entendimento da Receita Federal também é bem clara, tá? Eu também não poderia deixar de falar de um grande parceiro nosso aqui, que é o Gestonauta. Cara, o Gestonauta ajuda muitos contadores e me ajuda a unificar todas as emissões de notas dos nossos clientes. Então, tanta nota de serviço, nota de comércio, nota de consumidor, tudo em um único local. A gente precisa ficar acessando cada sistema e ajuda muito. E a gente coloca isso na nossa precificação. Então, a gente coloca ali nos planos e pacotes, ou a gente disponibiliza para o cliente, ou a gente repassa para o cliente. Principalmente comércio, né? Você tem comércio aí, o cliente ele vai precisar de um sistema para emitir nota. Cara, o Gestonauta vai te ajudar muito, o preço bem baratinho e ele é focado para contadores. Esse que é muito interessante. Então, quiser saber um pouco mais sobre o Gestonauta, vou também deixar aqui embaixo. Clica lá e aí você vai ter um desconto incrível por ter vindo aqui do nosso canal, beleza? Então, não poderia deixar de falar que é um grande parceiro aqui do nosso canal, ajuda pra caramba aqui o nosso canal a crescer. Aí fala aqui, ó, a questão apresentada trata das hipóteses de isenção de lucros distribuídos a sócios de microempresa, ME ou EPP, submetidas à tributação do Simples Nacional. Aí vem o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 123, estabelece um valor limite para isenção do imposto de renda da pessoa física, tá? Relativos aos lucros distribuídos aos sócios das micro e pequenas empresas tributadas pelo Simples Nacional, quando não há escrituração contábil. Então, se não tem escrituração contábil, a gente pode distribuir o lucro ali pela presunção, tá? Tendo em vista que não há obrigatoriedade, no caso, para apuração do imposto do lucro de escrituração contábil ali, de acordo com a Receita, tá? Já o parágrafo 2º, né, diz o seguinte, exceção acima, quando a empresa mantém escrituração contábil, ela pode ali evidenciar o lucro muito maior que o artigo 1º, né, que a presunção ali não tem problema nenhum, tá? E aí o artigo 14 ele diz o seguinte, considera-se isentos do imposto de renda na fonte, mensalmente ali, e na declaração de ajuste do beneficiário, ou seja, na declaração anual de ajuste, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da micro e pequena empresa optante pelo Simples Nacional, salvo os que correspondem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Então, se não é aluguel, não é prolabore, não é serviço prestado, é lucro efetivamente, é isento do imposto de renda na fonte e também na declaração de ajuste. Então, tá muita gente falando, vai ser na declaração de ajuste que eles vão cobrar. A lei é bem clara, tá? A lei é bem clara, tá? E aí vem o parágrafo 2º, 1º e 2º que eu estava falando com vocês aqui, né? E também tem ali o artigo 1º da resolução 145 do CGSN, né? Então, o que é muito importante, que também fala, consideram-se isentos do imposto de renda na fonte na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao sócio, né? Ao sócio, de titular ao sócio das empresas optantes pelo Simples, salvo os que correspondem a prolabores, aluguel e serviço prestado. Aí vem aqui falando tal, tá? Então, o entendimento da Receita aqui, ó, vou logo botar aqui para a conclusão. Diante de todo exposto, soluciona-se que a presente consulta respondendo a consulente que o lucro total mensal distribuído a cada sócio de empresa optante pelo Simples não sofre retenção de imposto de renda mensal, caso a empresa for do Simples Nacional e possua escrituração contábil e demonstre em um período menor que o anual a existência de lucro superior ao limite da isenção prevista no artigo. Então ele deixa claro ainda que a gente pode fazer sim a distribuição de lucro mensal, contanto que tenha a contabilidade evidenciando aquele lucro, tá? Então não existe aquilo que a gente faz de adiantamento de lucro, tá? A gente fecha o balanço, evidencia o lucro e faz a distribuição mensal, trimestral ou menor de um ano aí, é possível também. Então, a Receita deixa bem claro que é possível também fazer essa distribuição com menos tempo que um ano, tá? O lucro passível de distribuição isenta na declaração de ajuste anual de cada sócio corresponde ao valor do lucro total anual apurado na escrituração contábil com obediência às normas legais e contábeis, caso a empresa possua escrituração contábil. Isso é muito importante, tá? Ou o valor resultante da aplicação dos percentuais, que trata o artigo 15 da Lei 9.249, que são as presunções, 32 serviço, 8 comércio, aquela coisa toda, menos
né, o valor do IRPJ dentro do DAS. Então, se não tem contabilidade, a gente pode distribuir lucro, tá? Isso para a Receita Federal, mas todas as empresas do Simples precisam ter contabilidade, tá? E o que isso quer dizer, pessoal? Qual que é o caso aqui? Qual é que é a minha conclusão, que já era minha conclusão antigamente, né? Algumas pessoas que falam que empresas do Simples vão entrar, outras não, que é o meu caso, eu digo que não, tá? Mesmo porque a outra lei, né, essa lei que eu estava falando com vocês aqui, que saiu, a 15 mil, né? 15.270, ela é uma lei ordinária, e essa daqui, a Lei Complementar 123, é uma lei complementar. Então, nessa lei ordinária, não teria possibilidade, o normal não pode alterar uma lei complementar, mas no Brasil é tudo maluquice. Mas mesmo assim, dentro dessa lei ordinária não veio falando nada sobre o Simples Nacional, não veio alterando a Lei Complementar 123, e nem pode, né? Mas sei lá. E o entendimento da Receita Federal sempre foi, desde que teve Simples Nacional, que os lucros distribuídos por empresas do Simples Nacional não têm retenção de imposto de renda quando distribuído para os sócios. Nem a retenção, nem na declaração de ajuste anual. E só para complementar, se vocês pegarem, quando forem fazer a declaração de ajuste anual, existe um campo que eu não vou lembrar agora de cabeça, específico, quando você vai lá no campo, no item lá de rendimento isento, é separado o lucro para as empresas normais que eu digo lucro presumido real, e tem um item exclusivo para quando esse lucro é distribuído para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, a própria Receita Federal ela já entende que há um diferencial, tanto que ela trouxe essa solução de consulta com essa informação, e na própria declaração de ajuste anual, que muita gente está falando que, então vamos cobrar na declaração de ajuste anual. Na própria declaração de ajuste anual, tem um campo exclusivo de lucro isento de empresas optantes pelo Simples Nacional. Vocês podem ir lá, vai lá na declaração anual, lá rendimento isento, na hora que você for escolher o item, tem lá um item exclusivo para quando é lucro distribuído de empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, somando isso tudo, o entendimento que a Receita sempre teve e que ela reafirmou agora nessa solução de consulta, levando em consideração a própria declaração de ajuste anual, que tem um item exclusivo para lucro isento de empresas optantes pelo Simples Nacional, ao meu ver, esse lucro de 10%, essa cobrança de 10% sobre o lucro acima de 50 mil, não vai incidir para as empresas optantes pelo Simples Nacional, pelo menos por enquanto. Pode ser que futuramente eles queiram mudar isso daí e cobrar de empresas do Simples. Mas se a gente pegar simplesmente a legislação, para mim é claro que não pode ser cobrado. E pode ser que a Receita também cobre, mesmo tendo isso tudo, pode ser. Mas aí muita gente vai entrar na justiça, né? Então vai ter muito problema aí. Só que, ao meu ver, ainda mais com essa afirmação da Receita Federal, com essa solução de consulta, não vai ter a cobrança para as empresas optantes pelo Simples Nacional, tá? Então, assim, eu quero saber muito a opinião de vocês. Vocês concordam comigo ou não? Ou qual é a opinião? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber muito o que vocês acham. É bem interessante a gente bater esse papo, né? Comentar um pouco. Eu não estou falando que é 100% de certeza, porque várias pessoas não sabem efetivamente. Tem pessoas que são muito mais estudiosas que eu aí na área. Estão dizendo, algumas, né, dizem que vai cobrar, mas eu também tenho um certo tipo de conhecimento, eu entendo, e não só o que está escrito na lei, mas a gente pega todo por trás, né, todo o entendimento e como a Receita sempre aplicou. E agora, com essa solução de consulta, ela reafirma. Imagina, ela acabou de sair reafirmando que não pode cobrar. E aí, imagina, em janeiro ela começa a cobrar. Vai ser uma coisa muito louca. A meu ver, isso não vai acontecer. Mas, no Brasil, nada é impossível. Tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esses vídeos nos grupos que você faz parte, porque vai ajudar muita gente. Eu vejo muita gente postando besteira, muita gente que não estuda. E eu não estou falando que você precisa ser um professor, mas nós, contadores, temos que ler a legislação e entender, tá? Tá com dúvida? Cria um grupo, bate papo, comenta. Inclusive, é isso que eu estou fazendo para quem entra para o nosso treinamento Descomplicando Simples, que lá a gente tem um módulo de reforma tributária. Eu criei um grupo de debate
justamente para a gente tirar as dúvidas sobre a reforma tributária. E isso aqui não tem nada a ver com a reforma tributária, isso é a reforma da renda, é outra legislação. Muita gente também está confundindo aí, achando que isso aqui veio oriundo da reforma tributária. Não tem nada a ver, tá? Mas é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal para não perder nada.